Boa noite, Cláudia. Tudo bem com você? É um prazer estar te recebendo aqui conosco nessa live tão especial para tratar, né, deste assunto tão relevante. Então, Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Obrigada pelo convite. E essa noite vai ser bem bacana, porque vai ser um bate-papo mesmo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado aí do marketing médico, essas mudanças que ocorrem toda hora, falar um pouquinho do sentimento do médico, falar um pouquinho do sentimento do paciente. Então, eu sou super grata aí pelo convite, é um assunto que me traz muito prazer em falar. E acho que é importante para todo mundo que está nesse mercado aí, tanto quem é paciente como quem é médico. Ah, perfeito, perfeito. Então, assim, Cláudia, conta um pouquinho só sobre ti, pessoal que está aqui chegando na live, quem é a Cláudia, que é uma pessoa tão querida, tão especial e, além disso, é uma excelente profissional com grande conhecimento. Então, fala um pouquinho para nós aí sobre a Cláudia, sobre tua empresa, como você atua. Então, vamos lá. Meu nome é Cláudia Flair, eu tenho uma agência de marketing médico e dentro dessa agência, e até por uma necessidade do público que eu atendo, a gente foi agregando alguns produtos. Então, eu sou formada em Relações Públicas, Comunicação Social pela Unicinos, tenho um MBA na FGV em Gestão Comercial, e tem uma certificação de marketing digital internacional pela SPM. E eu trabalhei mais de 20 anos, né, Felipe, na indústria farmacêutica. Então, eu trabalhei a minha vida toda com médicos, com equipes multidisciplinares, com secretárias, com todo esse universo médico aí. E aí, quando eu montei a agência, eu não queria atender só o médico, mas eu queria me aprofundar. Eu não queria trabalhar com gerenciamento de mídias. Isso faz parte do trabalho, mas não é o nosso foco principal. O foco principal do trabalho na CF é fazer um projeto de marketing que atenda ao médico. E a gente está sempre olhando para esse mercado. Então, depois de 5 anos com a agência, a gente vem com um novo posicionamento que atende mais esse mercado aí de marketing médico. E hoje a gente vai falar sobre isso. Ah, perfeito, então. Dados, então, aqui a devida apresentação da Cláudia. Bom, estou vendo aqui que a todo momento vai entrando pessoas novas aqui na nossa live, então todos que estão entrando sejam muito bem-vindos. Essa live é especialmente para você, né? Como a Cláudia falou, é para o médico, é para o paciente, é para todos aqueles que, na verdade, querem estar dentro deste novo cenário digital, né? Que cada vez a todo momento ele se renova, mas é importante nós estarmos dentro dessas atualizações, dentro daquilo que o mercado, né, tem se posicionado e tem sinalizado. E isso é muito importante nós estarmos muito atentos, tá bom? Então, assim, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, vai interagindo, vai lançando aqui conosco no chat. Tem uma equipe aqui que vai estar nos cuidando. Daqui a pouco podem estar nos sinalizando algo que você venha perguntar. E a Cláudia, que é a especialista, pode estar respondendo para você. Então, assim, Cláudia, preparada então para a primeira pergunta? Manda lá. Ah, ótimo, então. Cláudia, então a gente está falando aqui bastante sobre paciente digital. Mas quem é o paciente digital? Quem é esse paciente digital que tanto a gente fala? Então, Felipe, uma coisa que é bem interessante da gente falar sobre esse paciente digital. Esse paciente é o paciente que ele pesquisa, é o paciente que compara, é o paciente que observa, é o paciente que desconfia, é o paciente. Então, o que que a gente fala dele, né? Para entender melhor esse paciente, nós pensamos em algo que é muito interessante. Eu acho que quando o médico ele traz uma informação sobre por exemplo, emagrecimento, aí o médico traz uma informação baseada em quê? Em dados, em estudo, um estudo científico que foi feito. E o que que eu pensei quando a gente começou a olhar esse perfil do paciente digital que vem mudando? Também vamos trazer dados. E aí, a gente fez uma pesquisa com o paciente.
E aí hoje eu vou dar um spoiler aí de alguns resultados que a gente já tem. Para minha surpresa, as pessoas responderam muito a pesquisa. E as pessoas falam muito, e isso é um dado muito bacana e relevante. Para quem? Para o médico. Porque ele vai orientar médicos, agências, quem trabalha para médico, o que deve ser feito, como que deve conduzir as redes sociais e os projetos de marketing dos profissionais. Ah, perfeito. Legal. Então, tá bom. Deixa eu só voltar aqui para nós. Aí, perfeito. Então, assim, trazendo, né, para essa nossa conversa aqui, como que tu entende, né? Porque, na verdade, todo mundo que está ali utilizando, eu vejo, eu faço bastante visitas a consultórios, clínicas, até pela minha atuação aqui na EMED. E muitas das vezes nas conversas com os médicos que estão interessados em entrar no digital, eles se perguntam, será que será necessário eu gravar um TikTok? Eu vou ter que fazer tal ação? E eles sempre e há esse questionamento, né? Como que eu me posiciono? Então, eu queria te perguntar, quais são os principais erros dos médicos, dos médicos, né? De uma forma bem específica, nas redes, né? Porque muitos acham que tem que virar influenciador, mas na prática, como isso funciona dentro da tua visão? Então, vamos lá. Um erro crucial assim para o médico é ele tentar parecer o que ele não é. É ele criar um personagem. E isso, quando a gente olha para a pesquisa, para tu teres uma ideia, Felipe, só 7% dos pacientes dizem ser influenciados por redes sociais. E 80% acham que os perfis médicos parecem montados. A conexão vem de coerência e não de performance. Olha que dado interessante. E quando a gente pergunta, a primeira pergunta que a gente fez é: você costuma seguir médicos nas redes sociais? Quase 60% das pessoas costumam seguir médicos nas redes sociais. E aí a gente pergunta o que ele quer ver nas redes sociais. Olha que interessante essa pergunta, né? Então vamos lá. O que ele responde? Vou aqui abrir a minha colinha. Bora lá. Vamos lá. Quando a gente fala de conteúdo informativo sobre saúde, 72% dos pacientes dizem que é isso que eles querem ver na rede social do médico. Quando a gente pergunta sobre aparência, estética do consultório, 10% dos pacientes querem ver isso. Quando a gente pergunta sobre depoimentos de pacientes, 10% dos pacientes querem ver isso. Ou seja, 10% dos pacientes que querem ver depoimentos, eles querem ver avaliações, eles querem ver a prova social, até para eles tomarem a decisão. Então, eu lembro assim, se a gente for traçar uma linha do tempo quando a gente fala de marketing médico. Como é que começou o Instagram? O Instagram, ele era fotos de boa qualidade, ele era de imagens. Então, tudo que era bonito, uma boa resolução, estava lá e engajava. Depois ele veio mudando a própria plataforma e aí ele investiu nos vídeos. E aí tinha aquele médico que não gostava de gravar, ele não estava adaptado ainda. E aí esse mercado, ele vem moldando para atender essa demanda. Então surgiram aí podcasts, videocasts com os médicos, entrevistas, as lives que proliferaram, que foram um estrondo desde a pandemia, né? Por quê? Porque é mais fácil quando eu estou conversando contigo eu me expressar do que eu ligar uma câmera de celular e falar com a câmera do celular. Não é todas as pessoas que têm esse domínio. E o médico, ele teve que mudar num período muito pequeno de tempo. Por quê? Porque o médico no passado que fazia marketing, ele era visto como um médico picareta. Até aquele médico colocava um anúncio no jornal. E aí, em pouco tempo, vem pandemia, os médicos começam a vir para a rede social, inclusive, em função disso,
há uma atualização no Manual de Publicidade Médica do CFM, permitindo muitas coisas para médico. O médico não podia fazer selfie com o paciente, médico não podia falar dos depoimentos ali, das avaliações que ele tinha, e hoje essas coisas são permitidas. Mas o que, que muda a partir de agora? Então, o médico, muitos médicos, não são poucos, faziam o seu Instagram para quem? Não era para o paciente. Por quê? E o médico estava errado? Não. Isso era inconsciente? Talvez. Porque o médico ele é muito julgado, principalmente por colegas médicos. Então, eu gravei o vídeo e não ficou bom, não vou postar. Essa imagem não ficou legal, vou pedir para minha agência mudar. E aí o médico fica nesse impasse. O que que eu coloco? Como que eu vou ser julgado? O que que eu falo? O que que eu não falo? E isso é para todos nós, não é só para o médico. Todos nós temos o medo do julgamento. Só que isso muitas vezes nos atrapalha do quê? De levar a nossa verdade. E aí a gente entra numa seara que a gente fez uma pergunta na pesquisa para o paciente que diz o seguinte: você sente que os perfis de médicos parecem reais ou montados? E aí os pacientes dizem, eles não dizem que não. 79% dos pacientes dizem, depende do médico. Uhum. E aí, 8% diz que são reais e mais 12% diz sim, são montados. O que que isso nos traz? A gente começa a fazer uma reflexão baseada em dados com as respostas que a gente tem, né? Por que que o médico precisa ter um perfil montado? Um videomaker, um vídeo performático, muitos likes no Instagram, muitas visualizações. Será que é isso que o paciente quer ver? Não é isso que o paciente quer ver. E aí a gente vai para uma outra coisa. A vida pessoal do médico, ela sempre foi muito protegida. Com a chegada das mídias sociais, o médico começa a trazer sua vida pessoal para o Instagram. Por quê? Porque engaja, porque dá like. E aí o médico até diz assim, mas quando eu coloco a foto do meu pet, dá muito mais visualização do que quando eu faço um vídeo falando sobre o exame de colonoscopia, por exemplo. Gente, o que que isso diz para nós, né? Que o médico ele tá fazendo o que a plataforma pede, o que ele julga importante, a estratégia, mas e o paciente? Então, tudo bem o médico postar uma foto, mas tem médico que ele está fazendo fotos profissionais com, sei lá, um terno, um vestido de festa. Só que quando o paciente chega no consultório, como é que o médico tá? Ele tá de jaleco, gente. Então, o Instagram, é claro que o Instagram tem que ter vídeos de boa qualidade, ele tem que trazer fotos com uma resolução boa, ok. Mas muitos perfis de médicos no Instagram não estão trazendo verdade. E aí eu tenho clientes que dizem assim, não, mas a gente vai ter que fazer diferente porque tá tudo muito igual. A diferença está no médico, não está no material que eu vou criar. Uhum. O paciente percebe isso. E isso fica claro quando a gente pergunta para ele. Então, isso é muito interessante. É uma reflexão que nós temos que fazer. O que que realmente eu quero falar para que o paciente me escute? E aí, mas aí a plataforma não entrega. Por isso, uma estratégia de marketing, um projeto de marketing é multicanais. O médico está no LinkedIn, ele está no Instagram, ou TikTok, ou Facebook, ou no YouTube. Então, aonde que o médico está? Porque o que que vai acontecer, né? Mas o Instagram, enquanto uma pessoa indica o médico para 10 pessoas, o Instagram indica para 300 olham, visualizam, né, o que o médico coloca. Mas se a gente parar para pensar que tu pode ter 1.000 seguidores no Instagram, o Instagram vai entregar para 10, 20% dessas pessoas. Tá, digamos que ele entregue para 10%, tu tem 1.100 pessoas vão visualizar.
Tu Uhum. terias condições de atender 100 pessoas que quisessem marcar consulta contigo? É um ponto, né? Coisas a se pensar, né? A refletir. A gente está vindo, assim, é uma coisa meio de manada, assim. Todo mundo vem para o Instagram, eu também tenho que estar lá. Eu sempre pergunto para os meus clientes, assim, para as pessoas que falam comigo, né? Mas qual é o teu objetivo? Qual é o teu objetivo lá de estar no Instagram, né? Então tu tem que entender se o objetivo é, não, eu quero estar lá porque o meu paciente me pergunta, doutor, o senhor tem Instagram? Eu gostaria de lhe seguir. Eu gostaria de ver o que o senhor está postando lá, os seus conteúdos. Aí tá tudo certo. Só que assim, o paciente, tu vai dar o link, o paciente vai seguir, a secretária vai mandar o link. É um objetivo. Aí tem o médico que ele tem um objetivo que é ser uma celebridade da medicina no Instagram. Então ele quer ter 100 mil seguidores, ele quer. Mas assim, e aí vem aquela coisa da comparação que todos nós temos. Mas esse médico começou ontem, ou ele não é tão bom quanto eu, por que ele tem 100 mil seguidores e eu tenho 1.000? Gente, quando eu começo a me comparar, é quando eu começo a perder a minha essência. E o que os pacientes estão dizendo é, eles querem ver verdade. Eles escolhem um médico pelo atendimento. Isso é que tem que ficar claro para gente, para todos nós. Ótimo, não, perfeita a tua colocação, pois eu vou falar para mim, eu tenho filho pequeno, então agora está chegando a época que vai começar aí, entrar aí, a época de ficarem resfriados e coisas nesse sentido. E eu vejo assim, quando os médicos que eu já conheço e eles têm esse posicionamento, tá? E aqui eu acho que tu vai entender o que eu estou falando, e com certeza quem pratica isso. O médico que eu vejo talvez uma vez por mês, mas ele, de alguma forma, ele é ativo, de alguma forma, ele mostra um pouquinho da rotina dele. Eu não vejo ele todos os dias, mas eu me sinto participante daquilo que ele está fazendo, sabe? E me traz uma conscientização também. Olha, tá chegando a época. Vou dar um exemplo aqui de otorrino, né? A lavagem nasal, que é uma coisa tão simples, né? E se é falado, e a gente que tem criança, e eu acompanho, né, o otorrinos e pediatras, todos nesse sentido. E eu vejo eles postando coisas nesse sentido. Assim, eu tô distante, eu vou uma vez por ano, duas vezes por ano, porque são especialidades assim de mais ou de check-up ou, né, quando tá ruim mesmo. Só que a gente se sente próximo e quando vai na clínica, falo por mim, pelo meu filho, a gente se sente acolhido de uma forma mais acolhida, né? Então, isso é fantástico. Eu acho que isso faz bastante parte desse cenário, né, do paciente digital em si, né? Mas, quer falar alguma coisa? Senão Não, eu. pode seguir, pode seguir. Tá, perfeito. Mas dentro disso tudo, né, dessa questão de que chego numa consulta, falo para o médico, legal, te vi no Instagram, estou gostando bastante lá do que você vem publicando. Mas, por exemplo, né, é muito fácil, né? Muito fácil não, mas naquela questão de se julgar, estou fazendo certo? Será que eu estou pela questão até mesmo da comparação, como tu falaste? Mas deve bater essa preocupação. Eu estou fazendo certo? Como estar no digital sem se perder, na verdade? É isso que eu quero perguntar. Com tanta pressão por likes, por exemplo, fica olhando ali quantas pessoas estão na live, quantas pessoas curtiram, com tanta pressão por likes, como manter a ética e o propósito? Então, ó, deixa eu te responder isso. Eu acho que a palavra aí é coerência, né? Coerência entre o que o médico posta e o que o paciente vive na consulta. Então, assim, até nas postagens. Então, por exemplo, o que a gente vê aqui, ó? 34% dos pacientes confiam em quem explica com calma. 29% em quem acompanha o histórico do paciente. E só 12% disseram que escutar com atenção é o que mais importa. Ou seja, o que o paciente está pedindo? Presença. O paciente pede presença. Então, se a gente for pensar, deixa eu te
falar algumas coisas. Esses dias uma cliente comentou assim: acho que eu vou dar um tempo ali no Instagram e tal, porque não tá aumentando muito seguidores, né? Porque a pessoa, a base dela, se o Instagram dela é legal ou não, é chegada de seguidores. E aí, por coincidência, na mesma semana, uma colega manda um WhatsApp para ela e ela printou e mandou para gente, dizendo o seguinte: oi, doutora, tudo bem? Olha só, tô te indicando, era uma colega lá, eu tô te indicando uma pessoa para tratar o tratamento lá que ela fazia, né? O exame, tô te indicando uma pessoa. Eu te sigo no Instagram, gosto muito do teu conteúdo e dos teus vídeos. Só que tem uma coisa, principalmente quem tem médico que depende muito de indicação de outros colegas. E o que o médico não percebe é, o médico ele não costuma dar like, curtir, colocar um comentário ali quando o colega faz um podcast, quando o colega faz uma postagem. Mas isso não quer dizer que ele não esteja vendo. E a gente tem, porque o imediatismo, o que a plataforma oferece. Não, se não crescer os seguidores, não estou bem. Não, se não me chamar, não curtiram, não fizeram nenhum comentário. Esse não performou bem. Não é só isso que a gente olha numa análise de marketing médico. A gente olha além. É aquela pessoa, por exemplo, às vezes ninguém comenta nada. Aí vem o dia do médico ali, o dia do médico, ou da especialidade, ou aniversário. Vem um monte de feliz aniversário, porque esse é o meu médico, porque ele é maravilhoso. Porque ali as pessoas se sentem à vontade para comentar. Então, assim, o que eu digo, né? O tema de saúde teve uma pessoa que ela, olha só que interessante. Então, quando eu vou fazer o conteúdo, e eu digo, médico tem muito conteúdo, muito. Ele só não percebe isso. Então, ele diz assim, ai, parece que eu estou sempre repetindo os temas, é tudo muito igual. Olha só, um paciente relatou que uma das postagens de um médico que ela segue chamou muito a atenção dela, porque o médico falou o seguinte, que uma prótese de silicone pode se romper sem sintomas. E isso aconteceu com uma paciente dele. E a paciente, ele atendeu, trocou a prótese, toda a história, e a paciente fez um story ou fez um post marcando ele, contando tudo. Inclusive que o médico atendeu, como é que o médico viu, que ela nunca imaginava isso. Depois disso, o médico fez um vídeo explicando por que isso pode acontecer. Que as pessoas que têm uma prótese de silicone, de quanto em quanto tempo elas têm que fazer uma revisão com o seu cirurgião, os exames, né? Então, de quanto em quanto tempo a prótese tem que ser trocada, porque veio agora uma ideia assim, não precisa mais trocar a prótese de silicone. Então todo mundo relaxou e ninguém mais está preocupado com a sua prótese. Então a pessoa não vai lá no cirurgião para ver como é que está a prótese. Faz a mamografia todo mês, todo ano e está tudo certo. Não é isso. Então ela disse que o post dele, o vídeo dele, foi esclarecedor. Olha que interessante isso. E aí eu vou te fazer um outro comentário. Nós temos um programa na CF que chama-se Conexão Médica. Ele é um videocast com convidados. A gente conversou com um coloproctologista e ele falou uma coisa, que quando tu vai fazer o exame de colonoscopia, se tu estiver fazendo uso de canetas emagrecedoras, tu não pode ser sedado. Quem é que sabe dessa informação? Tu sabia disso, Felipe? Não, não fazia ideia. É importante para ti saber isso? Certeza, né? Então, olha que interessante. Um outro convidado, a gente convidou, ele é um cirurgião oncológico que trata câncer de pâncreas. O Tony Bellotto tá com câncer de pâncreas, o músico lá dos Titãs. Eu vi uma postagem do Tony Bellotto, ele veio a público, por ser uma figura pública, dizer que ia se afastar, porque ia se tratar, tá com câncer de pâncreas. Um dos comentários na postagem dele foi a seguinte: pena que não tem cura. Olha o que o leigo pensa isso, tem câncer de pâncreas, vai morrer. E aí, esse nosso convidado, nós convidamos pacientes dele
que tiveram câncer de pâncreas e que estão muito bem, obrigado. Pacientes com 11 anos de cirurgia para retirada de um câncer de pâncreas. Isso é uma informação riquíssima. Por quê? Porque se tu receberes um diagnóstico de câncer de pâncreas, para onde que tu vai? Não é para o Instagram do especialista, tu vai para o Google. E no Google diz que vai morrer. É. Então, o médico ele tem um valor enorme de trazer informações como essas. E a gente, eu enquanto agência, de levar pacientes que vão dar alento para pessoas que têm um diagnóstico e essa pessoa vai dizer, olha, foi difícil. Uma das convidadas, ela conta que ela já era uma senhora e ela fez o diagnóstico, ela fez quimioterapia, ela passou mal, ela teve que decidir se fazia quimio antes ou não, ou depois da cirurgia. Mas que quando ela ficou bem, ela hoje, ela faz uma viagem internacional por ano com as amigas. Agora até ela está indo para Tóquio. Olha que bacana! Então, assim, poxa, se tu tem um diagnóstico ruim e tem alguém que fala sobre isso, é muito importante. Então, assim, o valor de um médico, da informação médica, e eu acho que o que vai ser mais bacana vai ser quando uma pessoa tiver um diagnóstico e ela ir no Instagram de um especialista para olhar o que ele posta, para fazer uma pergunta. E o que a nossa pesquisa mostra é que o paciente, não que o médico não possa postar a vida pessoal dele, isso é uma decisão de cada um de nós. Tem pessoas que gostam, não se importam e tá tudo certo. Mas eu não preciso mostrar as minhas férias inteiras. Eu não preciso mostrar que eu fui para a Itália, porque daqui a pouco o paciente pode pensar o seguinte, né? Ah, é por isso que é esse o valor da consulta? Ah, sabe? Assim, ó, ninguém tem nada a ver com isso. O médico tem todos nós temos direito de fazer da nossa vida, das nossas férias, o que a gente bem quiser. Mas o grande senão é o quê? O que que eu levo para o paciente? O que que eu quero que o paciente pense de mim? O que que eu quero que o paciente pense de mim? O que que eu quero passar? Que eu sou um médico que viaja o mundo inteiro, que eu sou um médico que é muito legal a minha viagem. As viagens, elas são sensacionais. Por exemplo, nós temos convidados que vão para alguns lugares, conhecer outras culturas, estudar, se aperfeiçoar. O paciente quer ouvir isso. Ele quer, porque isso é uma riqueza de um médico que está em hospitais de, sei lá, primeiro mundo, novas tecnologias. E não tem nada demais esse médico contar o que ele comeu, o restaurante que ele conheceu. É muito bacana, isso vai engajar. Mas a essência hoje do paciente, quando ele quer escolher um médico, é atendimento. Então, isso, Felipe, eu até tenho que te dizer que tem muito a ver, por exemplo, o médico, às vezes, ele não investe tanto na equipe de atendimento, na secretária, ele não investe, às vezes, num prontuário eletrônico, e o prontuário eletrônico não é que ele vai facilitar a vida da secretária para ela não fazer nada. Não! Ele vai facilitar a vida dela para que ela cuide da melhor jornada do paciente naquele consultório. Muito bem. Perfeito. Cláudia, aproveitar. É uma explosão de informações e sempre informações relevantes, né? E muito impactante o teu relato que tu trouxeste do câncer de pâncreas, né? Acho que isso aí é uma coisa assim que né, quanto mais quanto mais médicos, né, estiverem engajados nas redes, vai trazer mais informação no mundo que está completamente cheio de desinformação, né? Então, isso é extremamente relevante. Mas deixa eu mandar um recado aqui, ó. Tem alguns médicos, parceiros nossos, que estão conosco na live. Um abraço especial, o Dr. Glauco Alvarez, Dr. Obdúlio, doutora Fabiola Rabelo, doutora Camila Angiani e o doutor Gustavo Pfeiffer. Todos esses, muito obrigado pela presença de vocês, de cada um dos que estão aqui também. Tem uma pergunta
pergunta aqui, que é se essa live ficará gravada. Sim, tá? Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram da EMED, tá? Com a collab ali junto com a Cláudia, com o Set Marketing. Então, você, né, se por algum motivo tiver que sair, esperamos que não saia. Acabei não falando, mas a gente tem, né, vamos dizer assim, um bônus para quem ficar até o final da live, tá? Que é a ideia, né? É uma análise, né, Cláudia? Tu quer falar um pouquinho sobre o que é que a gente pode oferecer aí, um bônus pessoal da live que ficar conosco até o final? Isso, a gente vai fazer uma análise do perfil no Instagram para ver se essa bio está condizente, para fazer desse a verdade desse médico, a essência desse médico tá ali naquele Instagram, né? Então é uma análise um pouquinho mais profunda aí do Instagram daquele médico ou profissional de saúde. A gente atende para todos os profissionais de saúde, né? Então no final da live aí a gente vai ter esse sorteio aí. Ah, legal, então, perfeito. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos para a próxima, então, pergunta, que é a virada de chave, né? Coerência e humanidade. O que que conecta de verdade hoje na tua visão? Na verdade, não tem estudo, porque eu estou vendo que tu veio uma cientista hoje, né? Cheio de dados, cheio de informações. Então, Mas eu acho que a gente que trabalha com o público médico, né, o profissional de saúde, a gente tem que aprofundar mais o nosso conhecimento para poder oferecer o melhor, uma estratégia que realmente dê certo. O que que eu penso, tá, Felipe? Quando o médico diz assim, olha, eu estou fazendo uma pós-graduação, eu vou atuar numa outra área. Porque eu quero ter mais qualidade de vida, ou eu quero ter mais tempo atendendo o meu paciente, no convênio eu tenho que atender muito rápido, é muito paciente. Então, ele alinha ali o que ele quer, o objetivo dele. Vamos lá, mas esse médico, o estacionamento da clínica dele. Ah, não é para o paciente, é só para os médicos. O consultório dele, ele atende obesos, mas não tem cadeira para obesos. São cadeiras comuns. Esse médico atende com outros profissionais. E aí, ele atender com outros profissionais, às vezes chega o paciente particular e aí está muito lotado o consultório, esse paciente tem que aguardar em outro local. O que eu quero dizer com isso? Tu pode mudar a qualquer momento o teu posicionamento. Parar de atender o convênio é uma coisa que os médicos falam muito. Só que tu tem que te planejar para isso. Tu tem que te preparar para isso. Porque o paciente percebe. O paciente vai pensar o quê? Olha, então tá, ele atende o convênio, não atende mais, a consulta é 3 vezes o valor. Só que o que eu ganho? Ah, uma consulta de 45 minutos, 1 hora. Mas o paciente é isso? Não, eu tenho que pensar. Esse paciente, ele tem acesso ao estacionamento, ele tem um diferencial, ele percebe o diferencial quando ele chega na minha clínica para pagar uma consulta particular. E esse diferencial hoje é atendimento. Eu vou te dizer uma coisa, Felipe, que tu vai dar risada. A gente tem na pesquisa uma pergunta aberta, que não é de múltipla escolha. Se você pudesse dar um recado para os médicos que estão nas redes sociais, qual seria? A gente vai estar divulgando, vai fazer muito conteúdo sobre isso no Instagram da CF. Então, quem não segue ainda a CF Marketing Médico, siga lá, porque vai ser bem legal. Mas assim, e essa pesquisa também, o link dessa pesquisa tá na bio da CF. Então respondam, enviem para quem vocês quiserem a pesquisa, porque é importante. Nós também, os médicos também são pacientes em algum momento. E o que eles esperam? Então a gente está vendo tudo isso com a pesquisa. Mas uma das coisas que eu achei muito legal, que as pessoas colocaram aqui, olha isso. Atender o paciente como se não houvesse outro na fila de espera, na sala de espera. Atender o paciente como se não houvesse outro na sala de espera. hum, Uma das coisas que os pacientes mais estão falando nesse cenário atual é: eu cheguei, o médico nem me olha. Eu cheguei e a consulta foi de 20 minutos. Eu estava falando com uma pessoa que ela foi na médica dela
E ela me disse que a médica era paciente. E ela fez 2 consultas novas, primeiras consultas com os profissionais. Só que por ela ser médica, ela cronometrou a consulta dela. Uma foi em e a outra em 17 minutos. Gente, tá todo mundo no mesmo lugar. Nós, os médicos, os pacientes. Só que algumas coisas a gente não está se dando conta. E o que, que a gente está oferecendo para o paciente? Então, quando eu digo que médico tem muito conteúdo, médico tem uma riqueza de conteúdos, de perguntas que as pessoas fazem no dia a dia. E aí, também tem uma coisa, Felipe, que eu quero comentar contigo. Uma coisa que é bem interessante. Nessa busca alucinada por conteúdo, por postar todo dia, o que, que então eu vou ver tudo que me falam e eu vou botar lá no meu Instagram, porque a dúvida de um paciente é a dúvida de outro. Show de bola! É assim mesmo. Só que tu não pode contar no teu Instagram a história do teu paciente. E tem médico que, assim, ó, uma pessoa me contou que ela trocou o médico dela porque ela contou coisas da vida pessoal dela e no dia seguinte ela viu a história dela postada no Instagram do médico. Sim. Gente, e assim, mas o médico é errado, ele fez por mal, ele fez de propósito? Claro que não! O que, que eu quero dizer com isso? A gente também tem que cuidar quem cuida do nosso marketing. Tem que ser uma pessoa que conheça o manual de publicidade médica, tem que ser alguém que seja um especialista, que seja capacitado e outra, mesmo que seja a CF, que é uma agência nichada em marketing médico. Se deixar eu fazer tudo sozinha, daqui a pouco não vai dar certo. Por quê? Porque tem muita coisa que eu tenho que discutir com o médico. Então, eu tenho que fazer o conteúdo, ele tem que aprovar, tem uma parte que é muito técnica, eu não domino todas as especialidades, não sou médica e nem a minha equipe. Então, a gente tem que trabalhar junto. E muitas vezes o cliente chega e diz: não, eu quero que tu cuide do meu marketing. Não é assim. É. Certeza, com certeza. Bom, pessoal que está aqui conosco na live, muito obrigado por estar participando, por estar ao vivo aqui conosco. Alguns clientes da EMED também, então o nosso abraço especial também. E sempre importante estar, né, alinhado com aquilo que hoje o mercado tem se posicionado, como as pessoas, né, querem estar por dentro, né, de fato do que está acontecendo no mundo médico e é uma grande oportunidade para as clínicas para as clínicas não, para os profissionais, as clínicas consequentemente, mas estarem dentro daquilo que é hoje, né, é uma realidade já. Cláudia, olha só, eu hoje, né, de alguma forma participei de uma reunião com um grupo de profissionais que estão abrindo uma clínica médica, tá? E a primeira questão é justamente esse olhar diferenciado, né, pro marketing, né? E aí é uma pergunta que me fizeram lá, eu vou tentar te trazer aqui e dentro do seu conhecimento talvez faça bastante, tu consiga agregar, né? Porque estou abrindo uma clínica médica, tá? Já tem médicos talvez consolidados dentro da cidade, dentro da sua especialidade, mas em um dado momento o médico ele sempre pensa em ter seu próprio negócio, né? Seu consultório, sua clínica. Neste caso em específico, são profissionais que se formaram juntos na faculdade, então todo aquele sonho, né, inicial lá na residência, aquela coisa toda. E eu estava ali junto com eles, né, inserido, né, nessa conversa. E uma do questionamento tá, a gente tem que estar no Instagram, a gente tem que estar no digital. Para essa pessoa que está iniciando agora, porque o médico ele não é ensinado na faculdade para gerir o seu negócio, né? Esse é um primeiro ponto, né? Ensinar, aprende medicina. Mas se for olhar exclusivamente não, mas olhar para esse cenário, por onde eu começo eu quero entrar no digital, para aquele médico que
que quer se inserir no digital, que dica você daria para esse médico que não está no digital, vai abrir seu negócio próprio, mas ele entende que ele precisa estar inserido? O que tu daria de dica para esse profissional da saúde? Primeiro, eu quero te comentar uma coisa. Eu concordo contigo que nas universidades de medicina hoje, né, o médico, ele não tem acesso nem a marketing e nem à gestão de uma clínica, de um consultório. Essa é uma verdade que já está mudando, assim. Para tu teres uma ideia, já é o terceiro semestre que eu sou convidada para falar sobre marketing médico para os acadêmicos da Unicinos. E também fui convidada para falar sobre marketing médico para uma universidade em Passo Fundo. Então, isso é muito interessante. E aí, a aula que eu levo é justamente assim: eu fiz uma aula bem lúdica, inclusive, onde eu trago uma personagem que é alguém que passou no vestibular, e aí essa pessoa começa a estudar e ela começa a admirar os professores. E aí ela admira os professores por quem eles são, pelas aulas que eles dão, pelo Instagram, pelos milhões de seguidores, e ela acha que vai sair da faculdade e vai ser exatamente igual. E não é igual, né? Porque para quem está começando, como em qualquer de uma faculdade, normalmente começa por onde, né? Plantões. Por quê? Porque a pessoa tem que se manter até ela ter um consultório, ou ela já tem uma família que tem um consultório, ela ficou na mesma área e ela vai por ali. Então, a dica que eu dou, por exemplo, para quem está começando, qual é, né? Você vai começar um negócio, tá? Se eu te trago um dado que o paciente mais preza para ele escolher um local é atendimento, capacitação da equipe, missão, visão, valores, tudo tem que estar alinhado. Tudo tem que estar alinhado. E eu até vou te dar um exemplo de quando não é alinhado. Tem uma médica, ela tem um consultório e ela tem um Instagram. Então, ela tem que manter aquele Instagram. Então, ela faz story, ela está atendendo o paciente, pega o celular, e aí ela fala no WhatsApp, e aí ela pergunta para o paciente se ele se importa porque ela quer postar uma coisa. E aí a secretária dela, e aquela médica, ela tá com um vestido maravilhoso, a unha sempre bem feita, tá tudo certo, tá tudo certo. Mas a gente, assim como a gente é modelo para os nossos filhos, nós somos modelo para quem trabalha conosco. As pessoas se espelham na gente. Então, se eu pego o celular, se eu estou no Instagram, a secretária também pega. A secretária bota uma unha postiça que ela mal consegue digitar o computador. Por quê? Porque é modelo e uma coisa que tem que ser alinhada. Quando tu tem uma equipe de atendimento, a equipe que vai trabalhar contigo, tu tem que ter o escopo daquela vaga. Quando tu contrata alguém, tu tem que dizer para a pessoa o que tu espera dela. Então, o que eu vejo hoje, né? É muita disparidade. E o médico ainda não percebeu uma coisa, Felipe. Quando o médico, tem muito médico hoje que ele pede avaliações para os pacientes. Você gostou do meu atendimento? Gostaria de fazer uma avaliação no Google? Tem até as plaquinhas lá, né? E aí o paciente vai lá e ele avalia. Você, médico que está me acompanhando, olhe as suas avaliações e me diga. Pensa aí, não precisa me dizer em voz alta, mas me diz, ou escreve aqui para mim, ou só pensa, né? Dessas avaliações, quantas pessoas elogiam a tua equipe, a tua secretária? Quando eu estou satisfeita com um atendimento, eu falo do todo. Ah, o acesso ao médico, tem estacionamento no local, tem uma cafeteria, eu fiz o exame, já tomei café. O atendimento, quando eu estou satisfeita, eu falo de tudo. Quando eu fiquei satisfeita com o médico, eu vou elogiar o médico. Por que que tem muita secretária que fala assim, ah, eu falo para o paciente que o médico vai atrasar. Aí o paciente fica furioso. Quando o médico chega, ele não fala nada para o paciente. Ele não fala nada para o médico. O paciente não fala nada para o médico. Por quê? Porque existe uma relação daquele paciente com o médico. Eu não brigo com quem eu gosto. Eu não brigo com quem é meu amigo. Então, resumindo aí depois disso que eu falei, qual é a dica que eu dou para quem está iniciando?
Não vamos sair. Eu tenho que ter um Instagram e fotos maravilhosas e o vídeo maravilhoso. Não, eu vou começar, eu vou ver o treinamento da minha equipe, a minha estrutura física, eu vou ver como que eu vou fazer a gestão e a comunicação, que é onde entra o marketing digital e o marketing tradicional. Eu vou te dar um exemplo. O Instagram, ele não entrega a tua avaliação lá, tu pegou e fez um carrossel de avaliações, que as pessoas falaram bem de ti. Colocou no Instagram. Aí tu tem 300 seguidores. O Instagram mostrou para 30 dos teus seguidores. Mas pode ser mostrado para mais. Quantos pacientes tu tem? Ah, não tenho 30, eu tenho 100. Quem é que pode mostrar essas avaliações para os outros pacientes? A tua equipe, a secretária. Sabe, o paciente tem médico que não tem Instagram. E aí ele diz assim, chega o paciente para a secretária e diz, qual é o Instagram do doutor que eu quero seguir ele, quero ver o trabalho dele. Ai, pois é, ele ainda não tem. Essa é a resposta que ela deveria dar? Na minha opinião, não. Ela poderia dizer, olha, o doutor ainda não está no Instagram, mas eu posso te ajudar. Eu posso falar um pouco do trabalho dele e eu posso te enviar avaliações dos pacientes que falam sobre o trabalho dele. Uhum. Então, é muito complexo. Quem está iniciando realmente tem que ter um plano, né? Um planejamento claro e buscar pessoas que compartilhem das mesmas coisas que tu, dos teus valores, do teu propósito. E assim, cuidar com essa coisa do modelo, né? Às vezes eu digo assim, é o cúmulo. A minha secretária, com aquela unha comprida, fica no celular o dia inteiro. Mas o médico também está no celular o dia inteiro, gente. Sabe? Então, assim, eu tenho que olhar para algumas coisas. E a rede social, ela toma muito tempo, de todos nós. Se deixar, a gente pega para olhar uma coisa, já aparece outra, e mais outra, e mais outra, e quando tu vê, tu passou uma hora zapeando o celular. Uma vez eu assisti uma aula e o professor disse o seguinte: no digital, a gente tem que ter foco. O que que eu quero olhar? E eu tenho que ser disciplinado para olhar o que eu quero, porque senão é muito estímulo, né? Desfoca muito rápido. Então, muitas vezes eu não estou feliz com a minha equipe, com a minha secretária, e aí eu vou lá e troco. Mas eu não tive a oportunidade de melhorar, de proporcionar um treinamento, uma capacitação, de colocar um prontuário eletrônico, de ver o quanto ela estava sobrecarregada de trabalho. Eu não olhei para isso. Então, se eu posso dar um conselho para quem está começando, é faça um planejamento, olhe o todo. Vai contratar alguém, desenha o escopo da vaga. Porque daqui a pouco tu contrata, tá, eu vou contratar, eu vejo a média de salário, e aí eu pergunto isso, aí depois tu vai falar, eu queria que tu fizesse isso, tá, mas isso não ficou acertado. É. Planejamento, né? É tudo. Então, fica a dica. Cláudia, então acho que a gente já abordou bastante assunto, né? Sempre com um tema bem relevante, com, né? A tua didática ela é fantástica, né? A gente consegue entender facilmente. Tu tem uma leveza de falar que facilita bastante nós conseguirmos compreender. Quem não segue a Cláudia lá no Instagram, né? Ou, na verdade, a Cláudia e o CF Marketing, né, médico. Depois a gente passa direitinho, vai deixar o arroba direitinho da Cláudia para vocês seguirem ela e seguirem muito, porque são conteúdos bem importantes. Sempre tem um corte, às vezes, né, dos conteúdos dela ali que fazem bastante sentido. E eu sou fã, né? Eu estou sempre ali acompanhando, até para poder estar sempre bem atualizado e inserido dentro daquilo que se vem se falando, principalmente. Então, assim, Cláudia, eu falei ali há uns 20 minutos atrás sobre o bônus que nós iríamos ter ao final da live, tá? A gente tem alguns profissionais que ainda estão conosco aqui na live, a gente sabe que é rotativo, somente o perfil médico, muitos vão assistir depois, mas a ideia, então, é para quem ficou, quem está aqui conosco, e gostaria desse bônus, como a Cláudia falou, uma análise, né, mais profunda da bio, né, de uma visão mais técnica, com um olhar assim apurado.
Acho que a gente pede para enviar no nosso direct, Cláudia, ou tu prefere que escreva aqui no comentário, porque pode ser no direct, não sei como é que tu queres fazer. Olha, indiferente, eu acho que a primeira pessoa que escrever aqui nos nossos comentários eu quero é a pessoa que vai ganhar aí essa Ah, análise. perfeito. Então, assim, quem está ao vivo tem essa oportunidade, daqui a pouco vai estar gravado, então pode ser que alguém veja depois, então quem escreveu eu quero tá premiado, é isso? Isso Então, aí. fechou. Então, tá contando a partir de agora, né? A dinâmica ela é essa, né? Então, a Cláudia vai olhar com um olhar estratégico essa proposta de valor, com clareza, coerência, aquilo que ela entende e nos comunicou aqui muito bem nessa live. Eu acho que a gente vai se encaminhando, né, pro... Olha, o doutor Glauco ali comentou algo. Ó. Eu queria saber se a minha agência está fazendo as coisas certas. Ó. Olha só, eu vou agradecer, tu agradeceste aí os teus clientes que estão na live e eu vou agradecer. O Dr. Glauco é meu cliente, foi o primeiro cliente da CF. Eu sou muito feliz aí de atendê-lo há bastante tempo, somos amigos, trabalhei na indústria farmacêutica com ele. E assim, é um profissional maravilhoso. E eu agradeço ele estar aí na live, né? Vamos ver se essa agência está fazendo certo, né, doutor Glauco? Quero agradecer também o Dr. Gustavo Pfeiffer, que também é um coloproctologista, é cliente da CF. Então, assim, fico muito feliz quando os clientes nos prestigiam, né? E contem com a gente aí, e a gente tenta, da melhor maneira, fazer as coisas acontecerem, né? Mas sempre numa parceria muito grande. São médicos parceiros que estão presentes no seu marketing. E a gente costuma levar para o Instagram da CF os cortes de podcast que a gente faz com os clientes, vídeos dos clientes, porque lá também vocês têm vários médicos maravilhosos, assim, que vocês podem seguir e se precisarem em algum momento, terão maravilhosos profissionais aí para vocês consultarem, ou às vezes um familiar, ou até indicar, né? Isso é muito importante. Então tá, agradeço, Cláudia, novamente a tua participação conosco, eu ia falar internautas, mas parece uma palavra tão antiga. Eu sou jovem, né? Quem está aí conosco na live assistindo, muito obrigado pela presença de cada um. Essa live vai ficar gravada, então se você está entrando agora, perdeu o conteúdo aqui que a gente passou, tem um bônus também. Então, assim, entra, assiste, né? Eu daria uma dica agora, se quem entrou depois, pega um caderninho e anota, porque tem muito conteúdo relevante. Ó, o doutor Gustavo aqui está te dando parabéns, Cláudia. Ai, obrigada, Gustavo. E olha só, né, Felipe, para finalizar, eu queria deixar uma dica de um livro que eu acho muito legal. Então, assim, eu sempre leio muita coisa de marketing, mas eu leio coisas, eu acho que a gente tem que olhar para o mundo, assim, e ver várias coisas que nos impulsionam e que nos inspiram, né? E esse livro aqui, ele é muito interessante, porque é A Coragem de Ser Imperfeito. Por que que eu trouxe até esse livro, né? E aí eu quero falar um pouquinho para os médicos, né? Viver é experimentar incertezas, riscos e se expor emocionalmente. Mas isso não precisa ser ruim. Como mostra a autora, a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a melhor definição de coragem. Então, para aquele médico que às vezes está com medo de postar, fez o vídeo e apaga, nós somos imperfeitos. E o que nos torna muito bons é justamente quando a gente reconhece que a gente é imperfeito e a gente tem coragem, né, de estar lá e de mostrar quem nós somos. Então, isso é muito legal. Então, assim como às vezes tu não precisa estar com a tua melhor roupa, tu está com a foto mais bonita, não, porque o paciente, na verdade, ele quer ver a tua essência. Olha. Perfeito, muito bem. E não quero prolongar, mas porque normalmente a gente chega, né, na clínica, no consultório, a gente está meio abatidinho, a gente está um pouco triste, ou a gente está preocupado. E tu ter esse acolhimento desde a recepção, desde um ambiente acolhedor, isso Exato. faz toda a diferença. Cláudia, como é que a gente te encontra mesmo no Instagram? CF Marketing Médico
é o Instagram da agência. Eu tenho meu Instagram pessoal, podem me seguir, é Cláudia Flair. Lá eu compartilho também as minhas coisas pessoais, não tem problema. O meu pet, meu filho. Então, tranquilo aí, me sigam, respondam a pesquisa, tá lá na bio do Instagram da CF Marketing Médico, enviem para os seus grupos. Porque, assim, quanto mais respostas, dados a gente tem do que o paciente quer, mais fácil é a gente fazer por ele. Ótimo. Aqui a Islaine Sefrim, uma querida secretária, amiga de longa data, cliente nossa também. Um abraço especial para ela. A Daniela Gomes, sou secretária médica, a live foi muito esclarecedora, parabéns. Então, assim, nossa gratidão por você estar conosco até aqui, já deu quase 1 hora de live. E olha, nem parece que começou faz pouco tempo, e um bate-papo muito interessante. Então, sigam também a EMED Tecnologia no Instagram. A gente é um software de gestão para clínicas e consultórios médicos, mas a gestão ela é ampla, ela pega toda a rotina da clínica, desde o agendamento, o prontuário eletrônico, integra com o marketing. Então, assim, se você quer ficar por dentro de novidades na área da saúde, sigam também a EMED Tecnologia, tá bom? Obrigada, Cláudia, Felipe. Boa noite aí, pessoal. abraço para ti.